Áudio 29, página 201. Dando continuidade, ao capítulo anterior. Vamos embora. E quanto aos subprojetos? Alguns dos seus projetos podem ser divididos em subprojetos e cada um deles pode funcionar como um projeto autônomo. Se você está mudando de casa, por exemplo, está decorando ou reformando o imóvel, talvez tenha uma lista de itens que demandam ação, como terminar o jardim, melhorar a cozinha, melhorar um escritório. Cada item pode ser tratado como um projeto isolado. Isso inclui todos esses itens sobre uma única entrada na lista de projeto. Digamos, terminar as melhorias da casa nova, ou considera que cada um dos projetos seja um item diferenciado. Na verdade, não importa, desde que você revise todos os componentes do projeto com frequência necessária para se manter produtivo. Nenhuma ferramenta externa ou formato de organização serão perfeitos para classificar tanto a organização vertical quanto a horizontal em todos os seus projetos. Você ainda precisa ter consciência do todo e mantê-lo coeso, por meio da revisão semanal, por exemplo. Se você incluir na lista apenas o projeto maior, vai querer manter uma lista de subprojetos e o outro planejamento do projeto como um material de suporte ao projeto, para ser revisado quando chegar esse item mais amplo. Recomendo que seja feito assim se grandes partes do projeto dependem que outras etapas sejam feitas antes. Nesse cenário, haveria subprojetos sem próximas ações definidas porque estão esperando que outras coisas aconteçam antes que possam avançar. Por exemplo, você não tem como melhorar a cozinha sem antes avaliar e substituir a fiação elétrica. Se suas condições financeiras só permitem que faça um item do projeto maior por vez, mantê-lo ordenado de acordo com as suas prioridades faz sentido. No entanto, talvez você possa terminar o jardim independente de outros subprojetos. Nesse caso, você gostaria que houvesse sempre uma próxima ação em andamento desse projeto maior que pudesse ser feita de modo independente. Não se preocupe demais em descobrir qual é a melhor maneira. Se você não tem certeza, sugira que ponha os grandes projetos na lista de projetos e guarde as subdivisões de material de apoio, certificando de incluí-las na revisão semanal. Muitas vezes, isso torna mais fácil ver o cenário geral do que está acontecendo em sua vida a partir de uma perspectiva mais ampla. Mas, se esse esquema não lhe parecer adequado, tente incluir os subprojetos ativos e independentes como itens separados na linha mestra. A forma de listar projetos e subprojetos fica a seu critério. Apenas tenha certeza de que você sabe onde encontrar todas as etapas em andamento e que vai revisá-las com a frequência necessária para manter fora da sua cabeça. Não há um sistema perfeito para monitorar todos os projetos e subprojetos da mesma forma. Você só precisa saber quem tem projeto e se tiveram componentes associados, onde encontrar os lembretes apropriados sobre eles. Materiais de suporte ao projeto. Os materiais de apoio ao projeto não são ações nem lembretes, mas recursos para amparar suas ações e o raciocínio a respeito dos projetos. Não use material de suporte como lembretes. As pessoas costumam usar pilhas de papel, pastas físicas entulhadas com grande quantidade de e-mails e documentos digitais como lembretes. Tem projeto, precisam fazer algo a respeito deles. Elas estão essencialmente usando material de suporte como lembretes de ação. O problema é que as próximas ações e os itens da lista aguardando resposta desses projetos, em geral, ainda não foram definidos e, psicologicamente, ainda não estão embutidos nas pilhas, pastas e e-mails, dando a eles a aura da tralha que repele a organização, em vez de atrair a pessoa para a ação. Eles enviam uma mensagem subliminar incessante: faça algo a meu respeito, decida alguma coisa, acompanhe o que está acontecendo comigo. Quando você está na correria, no turbilhão das atividades do dia,
Pastas desse tipo são a última coisa que você quer examinar à procura de ações. Você, na verdade, se torna insensível a pastas e pilhas, porque elas não levam a nada e apenas geram mais ruído mental e estresse emocional. Existe algo em seu ambiente que continua conversando com você psicologicamente, exigindo que você faça alguma coisa a respeito? Se você está nesse tipo de situação, a primeira coisa a fazer é acrescentar o projeto em si a lista de projetos como lembrete de que há um resultado a ser alcançado. Em seguida, as ações e os itens aguardando resposta devem ser incluídos nos lembretes de ações apropriados. Quando enfim chegar a hora de executar uma ação, como ligar para alguém para falar do projeto, você deve separar todos os materiais que acha que vai precisar como apoio durante a conversa. Para reiterar, não use materiais de apoio como lembretes básicos do que fazer. Delegue isso à sua lista de ações. No entanto, se o material contiver planos e descrições do projeto que vão além de informações específicas para arquivos de referência, talvez seja o caso de você mantê-los um pouco mais visíveis e acessíveis do que outros materiais apenas de referência, conservando nos gaveteiros ou no computador. Esses lugares também são bastante adequados para armazenar o material de apoio, desde que você seja disciplinado o suficiente para abrir a gaveta de arquivar ou ligar o computador e acessar o diretório, os arquivos e dar uma olhada nos planos sempre que fizer a revisão semanal. Do contrário, será melhor tirar do arquivamento esse tipo de material de suporte a projetos e mantê-lo numa bandeja ou numa pilha de pendência separada em sua mesa ou em outra superfície que fica visível. Voltando ao exemplo anterior da mudança de casa nova, você poderia ter uma pasta com uma etiqueta Melhorias Casa Nova, contendo todos os planos, detalhes e anotações sobre o jardim, a cozinha e o escritório. Na revisão semanal, quando chegar ao item Reforma da Casa em sua lista de projetos, você puxaria a pasta desse projeto e olharia todas as anotações para certificar-se de que não está deixando passar nenhuma próxima ação possível. Essas ações seriam feitas, delegadas ou adiadas em sua lista de ações e a pasta seria rearquivada até você precisar dela de novo para executar as ações ou para sua próxima revisão semanal. Muita gente que interage com clientes atuais e potenciais tentou usar a pasta de clientes ou software de relacionamento com clientes para gerenciar a conta. O problema aqui é que materiais são feitos apenas fatos ou dados históricos a serem armazenados como antecedentes para quando você puder usá-los, e o que deve ser monitorado são ações necessárias para forçar os relacionamentos. Isso pode ser organizado de modo eficiente no seu sistema de lista de ações. Informações sobre clientes são apenas isso, e podem ser mantidas como arquivo de referência sobre o cliente ou armazenadas na biblioteca de clientes. Mas se eu precisar ligar para um cliente, não quero que esse lembrete esteja em outro lugar, senão na lista de telefonemas. Como organizar o raciocínio sobre projetos? No capítulo 3, sugeri que muitas vezes você terá ideias sobre projetos que talvez queira registrar, mas que não necessariamente são as próximas ações. Essas ideias se enquadram na categoria ampla de materiais de suporte a projetos e podem ser qualquer coisa, desde uma vaga noção do que você fazer nas próximas férias, até um esclarecimento sobre alguns componentes importantes do planejamento de projetos. Talvez elas ocorram enquanto você está dirigindo, ao ouvir alguma notícia no rádio ou enquanto você lê um artigo relevante. O que fazer com esse tipo de material? Considere onde está acompanhando o projeto ou o tópico em si, de que maneira pode adicionar informações sobre ele nesse formato, em que lugar pode armazenar dados mais extensos. A maioria dos profissionais terá várias opções para lidar com os materiais de apoio, inclusive juntando anotações a cada item da lista, organizando informações digitais em e-mails ou em banco de dados e mantendo arquivos impressos e anotações em cadernos. Nunca há necessidade de perder uma ideia sobre um projeto ou um tópico específico.
Notas anexadas. A maioria dos softwares de organização lhe permite anexar uma nota a uma lista ou a um item do calendário. Se você tiver uma lista de projetos dentro do programa, pode ir até o projeto sobre o qual teve uma ideia, abrir ou anexar uma nota e digitar a ideia. Essa é uma excelente maneira de capturar aquelas ideias sobre um projeto que surge de repente. Se sua lista de projetos estiver registrada em um papel, colhe um post-it com a anotação ao lado do item ou uma folha separada desse item. Em todo caso, você pode fazer o uso do dado, você precisará se lembrar de olhar da nota ao revisar o projeto. E-mails e softwares. O mundo digital oferece uma variedade infinita de maneiras para lidar com as ideias sobre o projeto. Os e-mails que têm boas informações relacionadas aos seus projetos podem ser mantidos em uma pasta de referência específica, nomeada de acordo. Se houver um grande volume de e-mails relacionados ao mesmo projeto, considere criar duas pastas: parceria da Johnson Ativos, parceria Johnson Arquivo, ou algo assim. Talvez você ache que vale a pena criar um banco de dados digital mais rigoroso para organizar suas ideias sobre um projeto ou tópico. Surgiu uma enxurrada desse tipo de ferramenta nesse século, das simples e elegantes notas armazenadas na nuvem e de softwares de organização que permitem a personalização infinita de arquivos compartilhados por grupos e sistema de gerenciamento de projetos. Além de aplicativos de organização de projetos pessoais para tudo, desde o mapeamento mental livre até a esquematização de grandes textos e atividades de pesquisa. A má notícia sobre a enorme variedade de opções digitais de apoio a projetos é a facilidade com que somos seduzidos a espalhar informações potencialmente significativas em tantos lugares e mecanismos que quase voltamos à estaca zero, não saber onde estão as coisas, não conseguir integrar tudo, proporcionando uma visão geral adequada da perspectiva certa no momento certo. Não ter certeza onde guardar exatamente os dados e acabar tentando, mais uma vez, coordenar tudo em sua cabeça. Constantemente encontro novas formas de acompanhar as informações relevantes para várias coisas que estou fazendo. Mas só consigo ser funcional quando mantenho uma lista de projetos claramente delineada e acessível e me asseguro de estar vasculhando regularmente todas as partes relacionadas ao meu sistema em busca de detalhes pertinentes. O perigo inerente ao mundo digital é a quantidade de dados que pode facilmente ficar dispersa em inúmeros lugares diferentes sem elos que os coordenem.